O que ocorre é o compromisso com toda a cidade. Eu não posso aqui representar só um segmento. É natural que você é mais próximo de uma região ou de um segmento, porque você não consegue chegar a todos os cantos, a todos os povoados, a todos os bairros da cidade de Petrolina, mas quando o projeto chega na Câmara Municipal de Petrolina, enviado pelo Executivo ou projetos dos colegas, eu tenho que apreciar pensando no conjunto, pensando no todo, que é o município de Petrolina. A sua base é Isacolândia, Bebedouro, Nova Descoberta, é ali naquele entorno ali, não é Na isso? verdade, Calbi, exato, é a região que eu continuo morando. Eu moro, na verdade, a 4 quilômetros de Nova Descoberta, no acesso, na E a PR. 13 de Isacolândia. Mais pra dentro aí. 15, exatamente, cidade mais para dentro. Na verdade, E no a 15 acesso quilômetros de Lagoa Grande. de Isacolândia. Porque eu moro, na verdade, próximo a Pedra e 8 Gosta quilômetros. dali, né? Gosto porque é o que o Oswaldo dizia, você não pode negar suas origens, você não pode deixar de estar na sua aldeia. Se você não tem o convívio da sua aldeia, como é que fora vai lhe reconhecer? Inclusive, gente, eu vou falar para os nossos ouvintes, não é segredo, e eu vou falar mesmo, eu sou Bocão. Elismar já teve muitos embates com alguns assessores. Você é língua ferida. Esses assessores, quando saíram do gabinete de Elismar, saíram ameaçando Você já tá de ligado fazer aqui? com que ele perdesse o mandato e tudo mais. E, para surpresa desses assessores ou ex-assessores, a votação cresceu, né? Conseguiu mudar a votação, sendo um dos mais votados naquela área. E isso se dá ao trabalho. Como é que você vê isso? Essas perseguições são naturais que aconteçam, né? Mas como é que você vê isso? Calbi 12, 14, 2012, 2014 apoiando, 2016, 2020 e 2022, especificamente a região Nova Descoberta, Bebedouro, esse entorno, sempre fomos majoritários. Com relação aos assessores, a questão de comungar o pensamento em relação ao gabinete. As discordâncias são Resolveram normais, cada né? um seguir seu caminho, mas o importante hoje é que superaram assim, essas situações. É óbvio que cada um tem suas opções políticas hoje, mas eu encontro na rua. Oi, tudo bom? Como vai? Converso, não tem problema nenhum. A sempre amizade foi mantida. eu diria que o respeito, O sabe? respeito. Esse cenário. Eu acho Porque que a muitas amizade vezes- não, mas é o O respeito. respeito, porque muitas vezes você termina entrando numa discussão mais pessoal, sai do campo da política, vai para a discussão pessoal, e isso não é bom na política, não é bom em nenhum segmento. Mas eu mantenho o respeito, eu paro, converso, se tiver que dar atenção, enfim, eu consigo fazer isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, dentro da discussão do ponto de vista político, da ideia que eu... Eu acho que quando Deus fez Elismar, ele fez com o estômago maior. Porque meu irmão, É verdade. é Mas Elismar verdade, assim mesmo. eu tenho um O coração estômago é muito grande. curto para aguentar umas certas que você já aguentou, né? Inclusive minhas. Mas- Eu cheguei para ele e disse que ele não ia ser eleito, gente. Ô Sérgio, deixa eu lhe contar esse caso, esse cenário. Não foi? Imagine... Um dos que disse Não, isso foi você imagine, mesmo. não, mas Eu essa disse. foi o seguinte, Calbi, na verdade, isso é indiscutível. Mas Ele é o sempre próprio Elismar estava apreensivo, né, Elismar? ele escreve bem, e Calbi sempre é muito antenado, isso é Isso. fato, é Machuca, indiscutível. né? Ele sabe, e o que acontece é Ele que tem hora na que ele cara não consegue ser mais... Hoje eu sou mais polido, ponderado, né? tá? Não E sabe. aí, todo mundo sabe, né, isso é natural, que está no meio da política, que o processo de reeleição é muito difícil. Do primeiro para o segundo mandato, olhe, é uma barra. Deixa eu cortar você. Aí, eu vou continuar o que ele disse. Ele me convida para fazer uma palestra para os assessores dele. Melhor, uma reunião de autoestima. Olha, pessoal, estamos Motivacional. passando um processo difícil. A reeleição não é Eu tava fácil, com a cabeça mas virada nesse nós vamos superar. Os obstáculos fazem parte. Bom, convidamos Calbi, Mas foi bom. fomos para a reunião. E aí Calbi vem, como dizia minha avó, com o juízo aversado. Aversado. Chega na reunião, olha para um canto, olha para outro. Quer dizer o seguinte, o partido não vai fazer 4 nem 5, só faz 3 e quero dizer que o vereador tá fora. Frio, acabou a reunião, vamos embora. Foi mesmo. Foi essa a reunião. Não, que e aí- passou por cima Aí dessa ele história. olhou assim, que filho da mãe!
Não, eu só olhei, eu observei, não disse nada, mas Acho que deu uma injeção de ânimo no instalou, povo. não, instalou um clima de velório, isso é fato, porque a coisa já não estava muito É um Mas impacto. também deu boa. um impulso para eles Não, é o seguinte, voltarem. olha, pessoal, Impactou. agora é com todos nós que estamos aqui. Vamos mudar essas previsões do que estão se colocando na rua, as pesquisas, e aí nós temos aproximadamente 20 dias. Vamos reverter esse quadro. 20 dias, Pronto. imagina. Mas Menino, com na relação reta a essa- final da Na campanha. reta final. Mas foi bom também. Acho nesse que a Elisma sentido. disse, meu Deus, o que que eu... Vou pelo lado bom, foi bom, A research né? que você faz, Pra que eu inventei? você acha que foi bom? Foi Olha, bom. no final foi bom. Eu, Foi bom. eu acho que é bom. Eu Não, também foi achei. bom. Porque a não. gente cansa das pancadas. Não, foi bom. É verdade. Porque eu nunca, é como o Calbi colocou, a relação, o respeito nunca mudou. Nunca. Naquele momento você, eu chamei o Calbi pra dar aqui uma injeção Dá de vontade de ânimo. sair batendo no cara. Mas aí o seguinte, instalou um clima de velório, mas foi possível depois fazer uma reflexão. Peraí, onde é que está errando? E essa questão que o Calbi colocou com relação à Nova Mas aí Descoberta, fiz isso Bebedouro, mesmo, que é uma cidade. região que... Mas eu tive voto praticamente em todos os povoados, todos os bairros da cidade de Petrolina. Sim. Mas a nossa votação aqui na região, na sede, aumentou praticamente para 1000 votos. Foi. Né? Aumentou aqui na sede. Então eu tenho que é preciso, né, se dividir entre sede, os povoados, os projetos irrigados, os perímetros irrigados, Maria Tereza, Nilo Coelho, Bebedouro. E essa reunião ela serviu como, não, vamos dar um upgrade aqui, vamos Isso, avançar. de uma certa forma, atiçou a vontade que ele ganhava. Você tira da zona de conforto. Pronto. Agora, Calbi, deixa eu sim. só registrar aqui, ó, tem uma... Eu acho que não sei se é sua eleitora agora, que é sua fã, isso é. Wanda de Zacolândia tá aqui. Esse é. vereador é muito educado. Ele é um vereador que sempre visita seu povo. Nunca esquece das suas comunidades e onde é votado. Que legal. Wanda de Wanda, Zacolândia. ô Wanda, grande abraço. Obrigada, Eu Wanda, um abraço. Saiba do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho por você. Wanda, inclusive, é uma grande liderança em Isso Zacolândia. é verdade. Wanda, A guerreira. os pedidos que ela sempre chegou para o nosso gabinete não é para ela, é sempre para servir a comunidade. Eu me abro quando ela diz assim, Galbi, Galbi. Galbi, é Galbi. Não, e olha o seguinte, é importante depois, Sinara, provocar um bate-papo entre Calbi e Wanda. Trazer E Wanda Wanda aqui. também não tem arrudeio. Vou trazer Wanda O que ela aqui. tem que dizer, ela Ela manda ela deu na lata, sem né? conversa. Agora, Elismar, você hoje vê Petrolina, a gente trabalhou juntos, a gente viu Petrolina crescer, mas hoje, por exemplo, eu quero sair da Câmara porque às vezes é complicado falar de Câmara, né? Principalmente nos dias atuais, onde tem vereadores se desfazendo da base, vereadores saindo, o clima dentro da prefeitura não é bom, né? O clima entre prefeitura, Simão e vereadores não está nada bom, isso é fato. Tentam esconder, mas a verdade É fato. é que existe uma rachadura tremenda, né? E eles não admitem isso, porque sou eu que estou falando, que os outros, todo mundo fala bem, né? Mas a grande verdade é que você vê essa cidade mudar. E essa cidade, ela tem cobrado dos políticos a mudança. Você pode ver o que aconteceu com a eleição de Lula. Nós tínhamos Miguel Coelho com 77% aqui, que ele foi eleito, né? Aqui 77% dos votos, é Sim. muito voto. Mas o povo não foi com a conversa dele e votou em Lula. Quase 80% dos petroleiros votaram em Lula. Essa questão de estatística, né? Você observa, por exemplo, 2012, a avaliação que se tinha de Eduardo Campos, do próprio liderança do presidente, o ex-presidente Lula, mas em Petrolina, Júlio Lopes foi eleito, Isso. reeleito, aliás, com uma grande maioria de votos, uma grande ampla, né, vantagem, à frente de Fernando Filho. Pois é, aí a gente vê que a cidade, ela escolhe, É politizado. é politizada. E aí, nós estamos com um grave problema na cidade. Miguel saiu e deixou um vazio tremendo de liderança. Nós não temos liderança, nem de oposição e nem de situação. Perdão, Simão, mas Simão é o mero acaso de um cara que foi colocado para ser a bucha de canhão. Simão vai enfrentar dificuldades agora, em 2023. Né? E Simão não é liderança.
Simão não tem postura de prefeito. E aí eu tô falando, porque eu acho isso, eu tô falando, eu, Calbi, não é a Ponte FM, não é Elismar, nem é Sinara. Mas Simão não tem aquela postura, a fala de Simão, eu falo do tom, a entonação de voz, ela não produz segurança. Você falava com o Miguel falava forte e tocava no seu coração, assim, grosso igual um papel de enrolar prego. Ou tocava no coração pro bem ou não, por mal. Mas tocava. Mas Simão não tem essa liderança. Não estou culpando ele, porque cada um nasce com seu dom. Tem seu, né? seu estilo. E não se engane se daqui para 2024 ele não for preterido, for tirado do páreo para ser candidato. Pode ser que isso aconteça. Mas a cidade está sentindo falta de um líder. Está órfã de um líder. Você percebe isso também? Olha, Calbi, eu tenho sempre afirmado, quando as pessoas no mercado, na padaria, na rua, nas rodas de conversa, nas feiras, colocam essa situação, inclusive repercutiu um artigo que você fez, inclusive, no seu blog com relação a essa questão da liderança. Cada um tem uma forma, né? Isso é natural. Você tem uma forma de fazer política. Tem uma personalidade. Como você colocou. Não, exato. Cada um tem uma forma. Você falava agora, eu lembrava de Miguel Arraes. Miguel Arraes dizia o seguinte, que 95% era para ele ouvia e 5% falava. Teve até um fato interessante, que ele foi chamado a Brasília para participar de uma reunião e veja como é essa questão da política. A repórter fez uma pergunta, ele respondeu daquela forma que a gente já conhece da biografia dele, não explicou nada, ela disse, pô, doutor Arraes, eu não estou entendendo nada. Ele disse, não, a intenção realmente é essa, que você não entenda. Assim, cada um tem uma... inteligente. Não, muito, mas a habilidade, né, do jogo da política, a forma, a expressão corporal mais forte, outros mais manso, outros a entonação da voz melhor. O que eu, na verdade, Calbi, desejo, e aí eu quero ratificar, reafirmar a minha posição de oposição ao prefeito Simão, mas dizer que naquilo que foi importante para a cidade, assim como eu fiz ao longo do ano, dos projetos. O ano passado eu votei um projeto que o prefeito, ainda era o prefeito Miguel Coelho, do empréstimo, Sérgio, de 70 milhões. O que é que dizia o artigo 1º do projeto? Foi votado em novembro de 2021. Sim. O projeto tinha o objetivo de contrair empréstimo junto à Caixa Econômica no sentido de expansão de saneamento, pavimentações, reformas de unidade de saúde, de escola. Eu votei favorável, entendendo que o gestor pode. Eu votei também na época de julho, esses empréstimos, valores menores, mas votei favorável, e que essas ações realmente possa chegar. O que as pessoas querem, na verdade, nesse momento, Calbi, e essa é meu pensamento, minha convicção, é que quem está com esgoto na rua, quem está com a rua no chão, no barro, na verdade, é que possa chegar a pavimentação, possa chegar a expansão de saneamento. Por isso que é importante, quando você faz a oposição no nível da cobrança, do respeito, olha, precisa ampliar o saneamento, precisa chegar às pavimentações, não só na sede, mas no interior. Com relação a 2022, que é o ano que nós estamos aqui concluindo, do papel do vereador, das indicações, dos requerimentos, das emendas para a LOA, que é a previsão orçamentária para 2023, que é o que Simão vai ter previsão para gerir o município de Petrolina, de 1 bilhão e 600 milhões. Nós aprovamos 40 emendas, particularmente minha, do nosso gabinete indicado. Agora, é importante observar, Calbi, Sinara e ouvintes, que essas emendas são meramente peças fictícias, porque ele não vai atender, é óbvio. Independente de ser Simão prefeito ou qualquer outro que esteja, sempre foi assim. Sempre. Agora, tem começado a discussão, inclusive no primeiro mandato de Miguel e no segundo nosso, a época, inclusive, com os vereadores da bancada de oposição a Miguel e, salvo me engano, o vereador José Batista da Gama, à época, ele assinou o projeto para que mude a lei orgânica do município e as emendas dos vereadores passem a ser emendas impositivas, assim como é para deputado estadual, deputado federal e senador. Porque você coloca essas
essas emendas na LOA, mas é meramente peça fictícia. É verdade. E o gestor não é obrigado a cumprir. Ele pergunta, mas é possível? Sim, vários municípios, várias cidades no Brasil, inclusive em Pernambuco, já alteraram as suas leis orgânicas e é possível sim, inclusive, por meio da emenda constitucional 86 de 2015. Agora imagine, só para fechar aqui esse raciocínio, as emendas impositivas é 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. E elas A funcionam receita aqui? não, é isso que eu Não, estou ela não dizendo. existe. É preciso, mas é preciso a provocação Alterar. é essa na Câmara. Exato. É Isso. preciso alteração da lei orgânica, a lei municipal. Para que entre as essas impositivas, emendas né? que nós colocamos, elas se tornem impositivas. Isso. Assim como é para o gestor estadual e o federal. Ele é obrigado, na força da lei, a atender. Como é que as emendas impositivas, como é que poderiam ser em Petrolina? Explica para os nossos 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Petrolina teve em 2021 uma receita corrente líquida de aproximadamente 950 milhões. Quase É um um bilhão. bilhão, Então, um bilhão, da um receita, bilhão de reais. o orçamento, Um bilhão de no geral foi mais, mas a receita corrente líquida foi isso, 950 milhões. O que ocorre? 1,2% dessa receita ela é dividida para o conjunto da Câmara, para os 23, que daria em média de 500 mil ano para cada vereador. Não é que ele vai ter o dinheiro, não. Ele, através da São 9 emenda, milhões, né? daria 9 a 10 milhões, correto. Para esse, 9 pra esse, milhões e meio. esse dividendo dos 23 vereadores. E aí, essas emendas que nós colocamos, tanto eu quanto os colegas, elas passam a ser impositivas e o gestor municipal é obrigado a atender pela força da lei. Imagine. Agora o que ocorre? Metade desse 1,2% da receita corrente líquida, ele tem que ser destinado para a saúde. Ou até entidades que prestam serviços. Exemplo aqui o Dom Tomás. Você pode destinar para um serviço aqui, tratamento ao câncer. Essa era uma esperança, independente de situação, exato, de situação ou posição, para que essas emendas fossem atendidas. E aí vale uma ambulância que você destine para o município Reforma comprar, de escola. reforma de escola, unidade de saúde, pavimentações. Isso. E Manutenção de equipamentos manutenção de públicos. equipamento, E 500 praças. mil é muito dinheiro. Dá Dá 500, pra fazer muita 600 coisa. mil. Isso ao ano. Finalizando o mandato, você teria aproximadamente, dependendo das correções, de 2 a 2 milhões e meio, Que mais é ou bom. menos. E você tira essa coisa da situação oposição. Hoje, fica fazendo indicação, é o nosso papel, indicação, Isso. os requerimentos, coloca as emendas na LUA para o orçamento 2023, mas infelizmente o gestor não cumpre. Anísia. Aproveitar aqui para abraçar a nossa presidente Isália do Isália, Sintraf. né? Grande abraço, Daqui Isália. a pouco a gente vai conversar com Eu ela. registrar também Kleber Sena também está se elogiando, diz que Elogiando. você é muito atuante, e a Aline também. Um abraço. A Silvia, lá do Henrique Leite, ela mandou uma coisa aqui que eu achei fantástica. E eu vou ler para você. Ela disse, diga ao vereador, e ela mandou bom dia e tal, mas diga ao vereador que Simão Durando é o Edinaldo de Júlio Lócio. Olha, a provocação. Que provocação! Adorei o que você disse, mas é verdade. Isso já está suscitando O que você um acha título disso? de um artigo de Calbi. Ele já tá me suscitando. Esse artigo do Eu já tô Sérgio, imaginando. essas palavras e a língua Essa dele. língua aí justamente. Já está mentalizando. Ele Olha, já tá eu mentalizando. costumo dizer o seguinte, aquilo que eu falei antes, né? Silvia, viu? Eu não vou. Simão assumiu recentemente, por conta dessa renúncia 8 de Miguel, meses. para disputar a eleição Isso. de governador. Eu prefiro acreditar de que cada um tem sua forma de governar. É óbvio, né? Assim, cada um vai ter seu perfil. O que eu desejo, na verdade, é que em 2023 o prefeito Simão possa realmente empregar na gestão municipal a sua marca É, e dá a sua cara chegar mesmo, né? exato às ações que o petrolinense precisa.
principalmente na saúde. Agora responda, Silvia. Essa questão Simão se é- é o Edinaldo Lima de Olha, cada um tem uma forma de interpretar, né? Eu prefiro não rotular as pessoas com essa personalidade. até porque Edinaldo não governou, ele era Não, secretário. Não, mas o né? problema não é esse. O problema é o jeito de falar que Edinaldo, minha gente. Era também bem é- tranquilo. Não é tranquilo não. Edinaldo era muito ruim no falar. Muito ruim. Foi muito Foi ruim. colega de meu amigo. Júlio Lócio escolheu Meu amigo. mal a pessoa. Não era o momento de Edinaldo Lima. Edinaldo é um excelente político, é um excelente muito bom vereador. gestor, foi. muito bom gestor. Muito bom gestor, mas em termos de falar, em termos de propalar a fala dele, é ruim, cara. Elismar, você Calbi. falou aí sobre a marca de Simão. Simão e que seja boa na saúde. Eu quero dar aqui então os parabéns para a saúde de Petrolina, porque eu fui na AME do meu bairro, Tá parabenizando. pedi um elétrico pro meu coração. Eita. E aqui fez 7 meses e chegou. Mas 7 meses e chegou. Parabéns, Mas chegou, né, Sérgio. Eu meu vou filho? fazer isso agora. Só completar sua Serginho, fala, Serginho. parabéns. Parabéns. Concluir aqui o raciocínio. Ela me ligou da AME e disse assim: seu Sérgio, Seu Sérgio. chegou o seu exame do elétrico do coração. O senhor ainda vai querer? Olha, essa Eu questão digo, da saúde. Ainda bem que o tava- senhor ainda tá que eu tava vivo. Eu tô colocando, vivo, eu vou aí. só para concluir o raciocínio, é que eu espero que a gestão municipal, o prefeito e a secretária de saúde possa rever essa situação da saúde Pois é. no município para o próximo ano. Eu Porque sinto- a situação é muito Eu difícil. sinto que Só Magnilde pra- tem uns embates com Olha, você, porque você gosta de dizer a realidade. Exames, Isso eu sinto. exames, Eu não gosto consultas. da Nova Descoberta, eu vou dar um exemplo aqui de Nova Descoberta. A unidade básica Oswaldo Coelho, ela tem Nova Descoberta e o entorno. A paciente foi dia 19 de dezembro marcar uma consulta para com o clínico geral. Ela marcou para o dia 23 de fevereiro de 2023. Que horror. E outra coisa Pensou? grave, que está aqui inclusive Isália, que é a presidente do Sintraf, que tem a lida com os trabalhadores da agricultura irrigada, e sabe da dificuldade que essas pessoas O horário, passam, né? porque saem antes de 6 da manhã, chegam depois de 18 horas. Esse relato de Nova Descoberta não é diferente do que está acontecendo no Maria Tereza, no Nilo Coelho. Nos bairros aqui na cidade estão recebendo reclamações do José Maria, do Areia Avelar. Branca. É um caso gritante. E outra Tem coisa, uma menina lá Calbi. lá no N4 tem uma Sim. moça que ela deu entrada na marcação de uma cirurgia de vesícula. De vesícula. Isso, ela deu entrada, fez aniversário agora, dia 20, ontem, dia Sim, 20 de 21, dezembro, 22. fez aniversário. Nossa. Não, meu pai aconteceu isso. Quando ele foi no dia do médico, não foi atendido. Eu tenho esse risco ainda de chegar dia 30, porque é final de ano, e a minha consulta foi no dia 30. E tem Eu um tenho esse risco de chegar lá e dizer, olha, Não tem médico. fica pro ano que vem. tem uma outra Não vai ter situação. médico. Pacientes da região do N11, Serrote e Pelado, Nova Descoberta, Isacolândia, assentamentos, esses pacientes estão indo buscar atendimento de baixa complexidade, atendimento da ponta, atendimento primário, que poderiam e devem ser feitos nas unidades básicas de saúde, porque grande maioria dessas unidades, elas fecham meio-dia, às 13 horas, Absurdo. estão indo buscar atendimento no Hospital Lagoa Grande. Isso. Assim também como ocorre na região de Baixo Alegre, Caetitu, Sim. Caruá, as pessoas vão buscar atendimento no Hospital de Dormentes. Então é preciso também, inclusive, rediscutir essa questão mais aqui. perto do Catitu. É mais próximo, tem a questão da ambulância que às vezes não está disponível, vai fretar um carro, então termina indo para lá. E outra coisa, eu ouvi relatos recentemente de moradores, de agricultores da região de Baixo Alegre, que o atendimento, como atendimento que não está na unidade de saúde, dependendo do horário, vai para o Hospital de Dormentes porque é bem tratado. Não, a questão O do atendimento que é humanitário. um problema. E é outra verdade. questão. Então, é preciso discutir o que é a alta complexidade, a baixa complexidade e média complexidade. 70% dos atendimentos que ocorreram na emergência do hospital de trauma, é óbvio que o trauma atende uma rede Pernambuco, Bahia, com 52, E tá se 53 fortalecendo muito agora, municípios. Mas o que acontece? Será que os municípios estão fazendo a baixa complexidade, o atendimento que está na ponta, e isso se reflete a Petrolina.
você tem muitas vezes um paciente que sai da Nova Descoberta, que sai do interior, que sai do experiente desligado para fazer uma estrutura no hospital de trauma. Verdade. Então é preciso fazer essa avaliação. O que o município está fazendo na assistência básica do município? Porque todos os cantos onde chegamos, onde vamos conversar com as pessoas, o que ocorre? É sempre o mesmo reclame. O atendimento básico está muito aquém do que precisam e necessitam os petrolinenses. Agora, Deixa eu fazer esse registro sim, aí de por favor. atendimento. Eu não sei o que é, se é a figura da própria secretária, né? Mas assim, eles atendem mal. Ó, na unidade básica de saúde da Areia Branca, eu nunca vi um povo tão mal-humorado que existe como aquele da UBS, da Areia Branca. É porque não abraçaram seu marido e sua esposa no dia. Eu não sei Só não, assim. mas isso é desde quando começou a gestão Miguel Coelho. E aí, eu tô fazendo uns exames com minha filha, fui lá para agendar exame clínico, né? Aí, sabe o que ela disse? A moça, o atendente, disse a minha irmã, que foi minha irmã que foi com a minha filha, não tem nem previsão quando é que vai marcar. Não, aí, quando eu vou na Secretaria de Saúde, a pessoa encarregada disse, não, recomeçou as marcações ontem. Quem foi a pessoa que lhe disse? O atendimento de lá. Então, vocês prestem atenção. Porque eles estão fazendo assim, pouco caso com a população. É preciso esclarecer uma coisa. Independente da nossa posição política, seja situação ou oposição, esses reclames que nós colocamos na Câmara Municipal de Petrolina, seja da saúde, da educação, infraestrutura ou social, é buscando cumprir o nosso papel, que não é favor. É obrigação que o petrolinense nos dê a oportunidade de estar representando todos eles. É como eu falava antes, independente de quem votou ou não votou. É o compromisso com o município de Petrolina. E a obrigação também, né? O vereador tá sabendo. O Isália tá N4 falando. Fala no microfone. Você quer vir aqui? Vem aqui. Ah, rapidinho, só para ver aqui uma questão. Responde depois do comercial. Bom dia, pessoal. Ó, o N4, vereador, para você ter uma ideia, tem dois postos, né, de unidade básica da família. 2 na mesma vila. E está dividido. O pessoal da Vila Nova não pode ser atendido na Vila Velha. O pessoal da Vila Velha não pode ser atendido na Vila Nova. Isso, quando a Vila Nova tem médico e a Vila Velha está sem médico, uma pessoa adoece, ele não pode ir para a Vila Nova. Eu tenho um netinho de 1 mês, tá com 1 mês. Não fez nenhuma consulta de puerpério, porque o médico da Vila Velha não está, então não pode ser atendido na Vila Nova. A gente tem que pagar. Coisa feia isso, viu? Ah, bichinho. Eu volto já. 9 horas, eu e Elismar, ele vai ficar aqui comigo. Eu vou conversar com você. Hoje ainda tem Joana Minha amiga Joana de Janinha, nossa tem amiga. Isália. Isália vai dar um alô pra gente também. Pronto. Linda, Joana. Daqui a pouquinho eu vou conversar com você também, viu? 9 horas, volto já. Obrigada pela
E o vereador Elismar Gonçalves vai falar agora com a gente sobre esse federação, coligação, o que pode mudar na Câmara dos Vereadores, por exemplo. Ano que vem já começa o período pré-eleitoral, né? Ano que vem, para os vereadores, que 2024 já começa realmente a campanha. E aí vai ter mudanças. Nós temos aqui uma federação, PV, PCdoB e PT. E aí, isso aqui, nesse sentido aqui, PT, PCdoB e PV, não muda nada, né? Não muda nada. Porque os candidatos do PT e PT sempre foram os mesmos. O PCdoB sempre somou com o PT, né? Somou com o PT. Agora, o PV também. Nós temos outras coligações do União Brasil, nós temos coligações do MDB. Como é que fica essa situação, né, dentro da Câmara, Elismar? Calbi, cumprimento Joana, mestre, né? Especialista em cerimônias. Etiqueta, cerimoniais. Calbi, um retrato mais próximo que é preciso fazer uma avaliação com relação ao que pode acontecer fusão ou incorporação entre PSC e Podemos. Por quê? O PSC deixa de existir, permanece existindo o Podemos, mas com o nome do PSC. Que complicação, velho. Portanto, acredito que o caminho, na perspectiva nossa, é aguardar essa situação de fusão ou incorporação. E não tem outro caminho. Hoje quem tá no PSC? Né? PSC, Rui, Diogo e Josivaldo. Podemos, eu e Marquinhos Jânio 4. Então, portanto, vai ter essa fusão, né? Se caminha para a incorporação. O PSC deixa de existir e permanece o Podemos. Mas não tem outra alternativa. Aguardar. Esperar o tempo. E outra coisa, fora isso, a orientação jurídica. Elismar, vocês que já fizeram uma avaliação da eleição municipal para cá sobre essa questão que era PSB e aí passou o Podemos assumir as candidaturas do PSB, que a princípio vocês migrariam para o PSB, né? Já foi feita uma avaliação se isso realmente foi um caminho correto, se foi o caminho adequado, se vocês se fortaleceram ou não foi tão bom. Como é que vocês avaliam? Tem avaliado isso? Vocês que se elegeram, que estão com mandato? Sinara, a montagem, especificamente falando para o PSB, que não fomos naquela perspectiva, e ocorreu com o Podemos, que foi um partido, inclusive, que terminou em Petrolina, fazendo a opção, até por uma orientação estadual do presidente Ricardo Telbado, não houve aliança política. Nem foi para Miguel, com a reeleição, e nem foi para a candidatura de Júlio Loas Filho. Terminou fazendo a opção de cada um votar em quem quiser. Mas o partido não pôde, do ponto de vista da ata, fazer aliança com nenhum dos candidatos a prefeitos. Nem Miguel e nem Julinho, né, Júlio Loas Filho. Naturalmente, o caminho seria PSB, mas foi muito atípico, porque havia uma indefinição com relação ao PSB, qual caminho que ia tomar, e sem contar o período também da pandemia. Então, montagem, partidos, liderança nessa formação, mas terminou que no final o saldo não foi negativo. Conseguiu eleger 2, a nossa reeleição para o 3º mandato e a eleição de Marquinhos Jânio 4. Se tivesse mais tempo ou mais estrutura, com certeza teria feito mais. A estatística mostrava isso, né? Mostrou isso. Portanto, acredito que naquele momento foi o melhor caminho. E com relação a essa questão, Calbi, do ponto de vista de fusão ou incorporação, é aguardar a orientação jurídica. Qual vai ser o caminho? Deixa eu te falar. Eu só quero fazer uma observação, me permita, e inclusive ela saiu, Sintraf, para a gente ter respeito ao horário, a convidada já está no estúdio, com relação ao tatu bola, que é uma luta já antiga, a Isália saiu agora há pouco. Da reserva, né? Da reserva tatu bola, porque é o seguinte, em 2015, o governo do estado, Calbi e ouvintes, criou o refúgio de vidas silvestres. 110 mil hectares, aproximadamente. Muita terra. Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina. Em Pernambuco, são cerca de 90 unidades de conservação. Se eu não estiver errado, 47 são unidades de conservação integral, onde não pode haver o manejo do homem.
assim, de pesquisa ou de forma adequada do ponto de vista de pesquisa ou visita, sim, mas para morar, para habitar, não. E 43 é leste sustentável, muitos delas como a APA, Área de Proteção Ambiental. Em 2015 o governo publicou esse decreto. Ainda em 2015, em novembro, no Conselho Estadual de Meio Ambiente foi possível haver o processo de recategorização, mas não foi enviado para a Assembleia. O que ocorre? Está agora os agricultores nessa área, região de Baixo Alegre e o entorno, não têm acesso ao banco, crédito, Isso. a identificação da propriedade das Não suas residências pode. não chega, e está esse dilema, porque as pessoas estão em suas casas ou propriedades, mas na verdade não estão conseguindo trabalhar. É verdade. Não tá É. com essa dificuldade. E à época, conseguiu-se o processo de recategorização, sair de refúgio de vida silvestre, para a APA, Área de Proteção Ambiental, mas esse decreto teria que ser revogado ou alterado na Assembleia. E não ocorreu. Isso. E Depende agora, dos deputados. exatamente, mas houve recentemente uma reunião no dia 11 de dezembro com a secretária Inamara Mello, secretária do Ambiente do Estado de Pernambuco, e se encontrou pelo menos o seguinte: qual a situação do momento? Emendar o decreto, o governo do Estado deve estar publicando, se não publicou, inclusive foi até uma luta à época de Denise Lima estava à frente da AMA em 2015, inclusive agora 15 e 16. prestou assistência aos agricultores. E aí, qual o próximo passo? Emendando o decreto, as pessoas terão acesso ao crédito, aos bancos, o processo de energia e eletrificação vai chegar às propriedades, mas é preciso fazer um estudo, audiência pública e depois enviar para a Assembleia para fazer esse processo de revogação, como muitos querem, que eu acredito que é uma batalha, é uma caminhada muito difícil. Tudo o que passamos na atualidade com relação à questão ambiental, sim. Eu creio que do ponto de vista jurídico o caminho mais próximo e mais viável será o processo de recategorização de refúgio de vida silvestre para a Área de Proteção Ambiental. Elismar, eu quero de verdade agradecer a você por estar aqui com a gente, né? Atendendo aí o pedido de Sinara, atendendo o pedido do Dupla Conexão na Ponte FM. E desejar a você que você seja uma bênção em 2023, né? A gente espera que esse período de pré-eleição já comece a fluir mais fortemente. Queria que você ficasse à vontade para suas Venha considerações mais finais, vezes, né? E venha mais vezes. Vamos Feliz Natal para você, feliz Ano Novo desde já. deixar pré-marcado para o mês de janeiro, porque Vamos uma sim. outra Falar nisso, conversa o recesso começa agora, né? Já começou. Já começou. da Das Câmara com sessões. relação às sessões. As sessões. Mas eu particularmente continuo Indo lá, ativa, porque é o seguinte, eu estou indo uma ou duas vezes na semana ao gabinete e atender as pessoas, conversar e permaneço sempre visitando. O conversando trabalho com não as para, né? comunidades, não pode Mas parar. o recesso da Câmara já começou, Do volta ponto, só de em vista, fevereiro, do né? ponto de vista das Das sessões, sessões, sim. sim. Do Então plenário. eu quero Fevereiro, agradecer o espaço, agradecer a você, a Sinara, a todos que fazem a Ponte FM. E você colocava aqui, já concluindo, essa questão da antecipação da discussão para 2024. Eu só espero que essas discussões do ponto de vista partidárias, que é natural, ela salutar, ela vai ocorrer, mas não atrapalhem as ações que possam ser desenvolvidas tanto pela Câmara quanto pelo gestor municipal em benefício da população petrolinense. Então aproveito para deixar um abraço de Feliz Natal, de Feliz 2023, chegamos ao fim do ano, como falava você, com essa sensação do dever cumprido do ponto de vista do mandato do vereador, mas com a inquietação das ações que não têm chegado. Quando eu falo Nova Descoberta, Bebedouro, Falara Ribeirinha, Serral Turubu, Pedrinhas passei hoje, porque rota, né, é uma das rotas de caminho para a cidade, ou por Nova Descoberta, ou pelas Pedrinhas, e as pessoas almejam uma saúde melhor, infraestruturas, pavimentações e o social que merece os petrolinenses. Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão pelo espaço e reafirmando o nosso compromisso para 2023. Um beijo para você, lhe amo de graça. A recíproca é verdadeira. Porque o homem também diz pro outro homem que ama ele. Ele fala para mim, o meu amigo A principalmente. recíproca é verdadeira, com certeza. Mandar um abraço Deus abençoe. para o povo de Nova Descoberta, Nova do Bebedouro, Descoberta. dos Nova assentamentos, Descoberta, né?
Pra Do sua interior. namorada, Petrolinenses. pra sua namorada. A sua família, seus pais. A namorada dele Sua é muito equipe que é bonita. bacana. Como é o nome dela? Briena. Briena. Beijo, viu, Briena? Deus abençoe A você. equipe dele também, né? Os assessores, o pessoal que Grande tá lá abraço na pra todos. retaguarda. É, importante, não conseguimos fazer o mandato só. É preciso uma equipe Isso. de amigos, pessoas leais que estejam Muito. dispostos Se não for a assim- contribuir com o sacerdócio da política. É Tá crescendo esse rapaz, viu? Um abraço. Bom dia. A gente volta já com Joana Dark, que tá aqui. Joana Libório. Ia falar de etiqueta, que eu quero sair daqui Um mentindo. menino né, 9h20. com boas práticas, boas maneiras. Vou vender minha casa pra ele, tirar de Pedrinha, já que E amo